bem-vindo ao 5º episódio do Casa Gior Podcast. Hoje o papo é muito interessante, que pode mudar o seu futuro e mudar o futuro da sua casa própria. Eu estou aqui com um engenheiro especialista em construção e financiamento pela Caixa. Alguém que entende tanto de obra quanto de dinheiro e que pode viabilizar o seu projeto. Então eu estou aqui com Milton Kawase, engenheiro sócio-proprietário da Kawase Construções, atua no ramo de construções há 8 anos na cidade de Pindamonhangaba e Taubaté, especializado no financiamento imobiliário da Caixa Econômica de aquisição de terreno e construção. Seja bem-vindo, Milton. Obrigado pelo convite aí pela Dior. Satisfação imensa em estar por aqui. Obrigada. Também estou muito feliz. Então, se você já pensou em comprar um terreno, financiar sua construção, ou até ficou perdido com essa parte de juros, burocracia, tudo como funciona, fica com a gente que hoje você vai entender realmente como funciona tintim por tintim. Vamos começar. É isso aí, vamos explicar tudo. Milton, então vamos lá. É verdade que construir é mais barato do que comprar uma casa pronta? Com toda certeza, Júlia. É assim, ó, a gente costuma falar que fica entre 20% e 26% mais em conta. Né? O que quer dizer isso? Então, por exemplo, se eu tiver uma casa lá que custa R$ 500.000, né, de reais, então se você for construir ela, ela vai sair do seu bolso R$ 400.000. Tá, então, em torno disso. Então, eu vou procurar uma casa, gostei da casa. Aí você vai lá no site, vai no corretor, e ele vai custar 500 mil para você comprar do corretor. Essa mesma casa, você vai gastar para construir. Comprar o terreno, construir, fazer o projeto do jeito que você quiser, vai sair 20% mais barato. Milton, a gente nem começou, você já deu um ouro aqui para as pessoas, que elas vão já ficar assim... Uma casa meio milhão, que qualquer casa hoje já custa quase isso, praticamente, que é muito fácil você encontrar com esse valor. 20%, 25%, R$ 100.000 a menos, a pessoa compra um carro, a pessoa compra até outro terreno para construir. É muita economia. É bastante, é bastante. Só que as pessoas não sabem disso, Não né? sabe. Ninguém sabe disso. Todo mundo chega e vai lá e fala assim, eu vou lá e compro uma casa, eu não quero ter dor de cabeça. É a primeira coisa que as pessoas colocam. E aí elas vão atrás do corretor. Só que existe essa possibilidade de a gente construir. E olha só, tem muito mais coisa. É 20% de dinheiro a menos, mas você pode escolher sua planta, você pode escolher seus acabamentos, você pode escolher a cor, quais os móveis, onde você quer colocar a tomada. Dá para você fazer tudo isso, né? E ainda você economiza 20% de dinheiro. E ainda comprar casa pronta não quer dizer que é sinônimo de não ter dor de cabeça. Tem isso ainda. Exatamente. Então, olha só, além de tudo isso, você vai estar. Quando você compra uma casa, você compra a casa ali que está no externo. Você não sabe o que está de trás da parede, debaixo do solo. Você descobre depois. Você vai descobrir depois da pior forma. Né? Isso é verdade. E aí, quando você constrói, além de tudo isso, você vai estar ali olhando, né? Você vai lá ver, tá vendo o que está indo embaixo. Não entendo muita coisa, mas o básico você já vai olhar e você vai entender, né? Por isso que tem as pessoas certas para fazer parte dessa trajetória aí da construção. Milton, conta pra gente como que você entrou, né, nessa parte da construção, como que fluiu isso há 8 anos atrás? Legal, vamos lá. Você falou que eu sou engenheiro, mas eu sou engenheiro mecânico, eu não sou engenheiro civil, tá, gente? Então, eu comecei na indústria, tá? Trabalhei por mais de 20 anos aí na indústria, né? Empresas como Gerdau, Novelis, NSK, entre outras, aí, grandes multinacionais. E aí eu trabalhei sempre como engenheiro mecânico, como parte de chefia, né? Chefiar equipes, liderar projetos dentro das empresas. E aí, há 8 anos atrás, né, em 2018, quase 8 anos atrás, eu saí da empresa, né? E aí a gente teve uma oportunidade. Eu e minha esposa, eu sou japonês, parece que dá para ver, né? Sou filho de japonês, tá? Meus pais eram japoneses, né? E como todo japonês, eles eram agricultores. Né? Então, eles sempre trabalharam na roça e quem trabalha na roça, quem trabalha na agricultura, antigamente a gente tinha um pouco de preconceito, mas hoje a gente fala assim, ó, eles eram empreendedores. Né? Então, eu cresci nesse meio empreendedor desde criança, mas eu trabalhei a minha vida inteira como funcionário, né? Como indústria. E aí eu ficava pensando, não, eu sempre tive aquela vontade de fazer um empreendimento, de querer fazer alguma coisa. E aí, há 8 anos atrás, quando teve essa oportunidade, então eu peguei, eu e minha esposa, né? Vamos abrir um negócio. O que nós vamos abrir? E aí a gente fez várias pesquisas, várias situações, colocamos tudo no papel. E aí a gente falou, poxa, a construção civil é bacana.
vamos trabalhar nisso? Ah, mas a gente nunca trabalhou. Mentira, eu trabalhava assim, já trabalhei de ajudante de pedreiro, né? Meu cunhado ia fazer a casa dele lá, então eu estava ajudando ele, fazer essas coisas. Sabia o básico ali Saber o já. básico. É tipo assim, fazer alguma coisinha a gente sabe, né? Mas assim, falar, ó, se fazer o reboco bonitinho, essas coisas, eu sabia fazer, mas eu não sou um bom artesão, então mão na massa nunca foi a minha coisa. E aí eu lembrei, né? Falei, nossa, essa parte de construção é bem bacana, tal. O pessoal fala que tem rentabilidade e tudo, então eu comecei a entrar nesse negócio. A gente começou a pesquisar mercado, começou a fazer tudo isso daí, e aí há 8 anos atrás a gente entrou nesse mundo aí. E o que te fascina nesse mundo? A parte de engenharia da obra, porque você é um engenheiro, você já viveu não em obra civil, mas você já, né, muitos tipos de obra, ou a estratégia financeira que viabiliza, porque eu sei que você é bom nisso também. Olha, eu vou falar a verdade para você, Júlia. Tem os dois lados, tá? Eu acho que é os dois lados da mesma moeda. Tanto a parte de engenharia me fascina, é a minha profissão, é a minha vocação. Mas essa parte de falar assim, olha, o que vale a pena? Por que eu vou falar isso, tá? Da parte financeira? Porque eu não faço casas, a gente está realizando o sonho das pessoas. E nesse mercado, quando eu entrei há 8 anos atrás, eu senti um pouco de falta disso. Do entendimento dos profissionais dessa área de que eles estavam lidando com sonhos das pessoas. E não com um imóvel, ou com uma casa, ou com um apartamento. É um sonho. Então, e o sonho, aonde passa para virar do sonho para a realidade, precisa saber da parte financeira. Então, a gente precisa estar trabalhando tudo isso para que o sonho não vire um pesadelo lá na frente. E as pessoas, a maioria, elas não constroem várias casas, né? Normalmente é uma, duas casas. Tem gente que vive isso como hobby, eu gosto de trocar bastante de casa. Mas, no geral, as pessoas querem construir aquela casa com os detalhes para a sua família. Então, fazer esse atendimento mais personalizado e pensar no financeiro desde o começo faz com que a pessoa também consiga concluir a casa. Porque quantas obras a gente também não vê que não termina a casa, né? Exatamente, Júlio. E aí o mais interessante é assim, né? Eu vou pegar uma pessoa, vou fazer o trabalho com ela uma vez só. Mas ela tem irmão, tem tio, tem parente, tem primos, né? Eu acabei de falar um pouco antes aqui, eu falei, ó, acabei de fechar um primeiro negócio meu em outra cidade, que seria em Taubaté, né? Ele é irmão de uma cliente que a cliente não fechou comigo, mas eu Mas ela fui lá, indicou. ela me indicou, porque eu fui lá, conversei com ela, falou, Milton, eu gostei tudo, mas agora no momento eu não estou conseguindo me adequar a isso. Mas aí a gente consegue, mais para frente eu vou conseguir, mas ela me indicou por irmão dela. Que legal. Então, a gente fala assim, ó, é personalizado? É uma vez que a gente vai fazer? É uma vez, mas é o sonho. E aí, trabalhando com esse sonho das pessoas, a gente consegue ter essa coisa de voltar, né, com as pessoas de novo. E tem situações e situações, né? Tem situações que é a casa para a vida inteira. E tem uma parte também que eu trabalho nisso, a gente vai falar mais para frente, provavelmente, que é o primeiro imóvel da pessoa. Sim. Né? Então, sendo o primeiro, vai ter o segundo, vai ter o terceiro, e quem sabe nós não seremos esse segundo e terceiro de novo. Né? Essa que é a ideia. A gente fala assim, ó, gente, vocês estão financiando, vocês estão fazendo tudo isso, mas é o primeiro imóvel. Depois vocês vão estar crescendo na vida, vocês vão estar, né, tendo mais rendimentos, mais coisas, e aí vocês podem trocar essa casa. E uma coisa que eu vi, eu até conversei isso no primeiro podcast que eu gravei aqui com um casal de arquitetos, que é quando a pessoa tem uma obra mais leve, ela quer construir mais vezes também. Ela não leva aquilo como um peso, como, nossa, que saco, eu tive muito estresse, só problema. Tem estresse, tem, mas assim, ela viu aquilo como realmente a parte do benefício, de fazer tudo do jeito dela, a oportunidade financeira, o retorno que ela teve, tudo isso. Exatamente. Então, é legal, é bem bacana. É exatamente isso mesmo. e qual que foi o projeto mais desafiador que você já pegou até hoje? Ou uma situação desafiadora que você já passou em alguma das obras aí que você falou, olha, Vamos lá. Das obras mais desafiadoras, eu acho que o começo, né, é sempre o mais desafiador, né? Você não sabe de nada, você está entrando num mundo que você não entende o que está acontecendo, e aí a gente pega e tem um monte de situações que a gente está aprendendo. Então, esse desafio de aprender coisas novas e começar algo novo, ele realmente é muito desafiador. Né? Obviamente, existem outras situações, né? Assim, em termos de cliente, em termos de parceiros, eu acho que a gente até que não teve problemas em relação a isso. Né? Até porque a gente brinca, tenho um cliente que ele é tenente da Polícia Militar de São Paulo, a irmã dele é advogada. Pô, se tiver algum problema ali, eu vou estar lascado, né? Mas a gente já entregou a casa deles, eles estão super felizes, né? Mas é bem por aí. Então, em termos de desafio, eu acho que a gente encara uma coisa de cada vez e realmente a parte do início é muito complicado.
É, né? Muito. Você tem muitas dúvidas, tem muito mais dúvidas e inseguranças do que respostas. Mas a gente tem que começar, né? A gente tem que começar e trabalhar em cima disso. E por que você acha que hoje tanta gente sonha com a casa própria ao invés da parte do apartamento, na parte do aluguel? Por que as pessoas estão indo tanto para a parte da casa? Bom, casa, eu sou um pouquinho mais da antiga, né? Casa sempre foi uma coisa que foi um sonho do brasileiro, né? Meus pais vieram do Japão, meu pai demorou mais de 50 anos para conseguir comprar a casa dele aqui no Brasil, trabalhando, sempre morando de aluguel, arrendando propriedades para poder produzir, né, na lavoura. Então ele demorou demais. Então a gente entende que isso realmente faz parte do sonho, né, da gente em si. E casa, porque nós somos brasileiros, né? A gente quer espaço, a gente quer. Não que o apartamento é ruim. Eu vivi muito tempo em apartamento, né? Eu adoro a praticidade do apartamento. Mas a casa você pode colocar sua baguncinha ali, pode colocar seu Mais quintal, espaço, né? Mesmo o apartamento sendo grande, tem essa diferença, né? tem. Você vai bater na parede, o vizinho vai ouvir, não tem como. E aí, né, na casa, você tem muito mais liberdade em relação a isso, né? Bem bacana. E o que você acha que as pessoas começam já errando? Antes mesmo de começar a pensar no financiamento, você acha que a pessoa já está pecando ali quando começou a pensar nessa parte da construção? Eu acho assim, olha, Júlia, o mais difícil, até para mim, quando eu venho com alguns clientes, determinados clientes, né, é conciliar o sonho da realidade. Então a pessoa sonha demais, muito. A pessoa sonha demais, demais, demais. Aí quando você vai falar para ele, bem, vamos lá, vamos colocar os pingos nos is. E as pessoas arregalam os olhos e falam, mas nossa, mas é assim, né? E aí eu acho que esse é o principal erro das pessoas. Você diz isso, e até em parte de tamanhos, vamos lá, proporções do seu terreno, ou em parte financeira? As duas coisas. Na verdade, uma coisa leva a outra, né? Aonde é que é o tropeço maior? É na parte financeira, mas ela vem da onde? Ela vem do sonho. Né, do sonho de querer uma. Eu vou exemplificar aqui. Eu tive um cliente, né, que ele chegou para mim, ele falou: Não, Milton, eu já tenho terreno, eu já mandei o projeto para minha arquiteta, tal, não sei o quê, papapá. E aí a gente foi colocar tudo isso na planilha e colocar, falar assim: ó, o que você tem, quanto você pode fazer, tal, tal, tal. Aí quando ele me passou a planta, eu falei: Você tem mais de 1 milhão para você construir sua casa? Aí ele falou: Como assim 1 milhão? Eu falei: Porque para construir sua casa é 1 milhão. Você não foi para o seu arquiteto e pediu tudo que você queria? Ele realmente colocou tudo que você queria na sua casa, mas ele E a não faixa levou dele era mais ou menos quanto? de 350 mil. Você tá brincando? Não tô, não tô. Gente, eu tô me vendo nos móveis planejados aqui da construção civil. É muito parecido, eu acho que é muito, né, as pessoas, porque é uma coisa da pessoa, é o sonho dela, né, inclusive imóveis planejados, falam, nossa, quem que nunca quis ter, né? Gente, é a mesma coisa. E daí, eu não sei se acontece com você, mas meu irmão construiu assim e deu certo e ficou bom, porque o rapaz é bom e barato, ele é rápido, trabalha só ele e o filho dele, sei lá. Não tem isso também? Tem muito isso, a indicação de alguém, fulano, ciclano, aí você vai conversar com a pessoa e você vê, puxa vida, mas ele está colocando alhos por bugalhos, né? Pode ser uma coisa que, tudo bem, ele fez tudo aquilo, mas era uma determinada coisa. Só que aí quando você vai ver o orçamento, opa, peraí, mas isso aqui não está levando em consideração. Mas você sabe que agora deu uma parada com isso, mas tem um condomínio em Taubaté, não vou falar o nome aqui, mas que eu já fiz muitos móveis planejados lá. E na época, o que eu entrava no condomínio, tinha casa sem pintar, casa sem acabar, mas casas incompletas internas porque não se planejou direito e não tinha o dinheiro para terminar a obra. Daí eu entrava na casa, não tinha móvel, não tinha sofá, não tinha mesa, porque assim, fez uma casa gigante, maravilhosa, mas não tinha dinheiro para terminar, porque não terminou a casa, em diversos aspectos, pintura, reboco, um banheiro sem revestimento, faltando pedra às vezes em alguma parte da cozinha, fez só um lado, não fez o outro. Quem dirá móveis planejados, né? Daí às vezes vai buscar para tentar ter noção, para ver se encaixa de alguma forma, mas assim, tá sonhando. E agora deu até uma parada com isso, mas talvez com você não aconteça tanto, né? Porque a pessoa já chega com um orçamento, você já ajusta, você senta com ela e fala assim, ó, você tem quanto para gastar? Vai dar? Você
Tá dentro disso que você tem, o que você está para dispor? Porque daí ela vai chegar até o final para concluir. Mas até chegar nesse ponto que é a dificuldade, Júlia, né? Porque você imagina, a pessoa tá com o sonho dela, tá com a expectativa dela. Você não vai chegar simplesmente e falar, ó, meu, isso aí não dá pra você fazer, cara, né? Meu, você não fala assim? Eu achei que você falava assim. Uai, só porque eu sou japonês? Não, a gente conversa, a gente coloca isso, né, a pratos limpos e mostra, né, o mais importante é mostrar, olha, tá aqui, isso aqui é a previsão, tal, 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 então isso aqui que vai acontecer com você. Tá dentro? Tá dentro, então tá tudo bem. Não, não tá, então a gente tem que alinhar. Você passa uma previsão do que a pessoa vai gastar. E dessa previsão pode fugir um pouco? Olha, em média, a gente está conseguindo aí na assertividade de 5%, tá? Mas até agora, vamos falar assim, de forma geral, eu sempre estou caindo para o menos. Né? Que Então, a gente ótimo. está economizando para o cliente, ao invés de ele gastar mais aquela previsão, ele está gastando menos. Mas aí tem vários fatores, né? O mercado, né? Matéria-prima, essas coisas, principalmente matéria-prima. Agora que a construção ela deu uma baixada, então o que está acontecendo? Está baixando o valor dos materiais. Cimento está um pouquinho mais barato, ferro está um pouquinho mais barato. Tem coisa que fica mais cara, mas tem coisa que fica mais barata. Compra em quantidade, né? Acaba dando uma economizada. Na verdade, Júlio, é porque assim, ó, é oferta e demanda. Como não tem muita construção, os caras estão lá tudo com material parado. Então eles Precisa precisam girar. vender. Então eles conseguem fazer nessa forma. Então agora, por mais que a média do Brasil ele tá maior em relação à compra de materiais, aqui na região a gente está conseguindo os materiais um pouquinho mais barato porque está parado essa parte, né? Então a gente consegue economizar nesse sentido. E aí, na forma geral, lá no final, você consegue economizar para o cliente. E o que você acha que faz mais sentido para as pessoas? Quem está pensando nessa parte de construção, não sabe se compra o terreno, se faz a casa, se compra pronto, enfim, a pessoa está pensando. Faz mais sentido a pessoa comprar o terreno separado e financiar a construção ou financiar terreno e construção junto? Olha, Júlia, depende bastante. Essa pergunta, ela tem um quê de um pouquinho complexo para estar te explicando. Mas vamos falar assim, depende da categoria, depende de qual que é o financiamento, depende de quanto você tem para a entrada, mas em linhas gerais, mesmo que você tenha dinheiro, eu já falaria o seguinte, faz a aquisição e terreno de construção junto. Então você Os dois. faz os dois juntos. Não vou falar que sai mais em conta, mas é mais fácil, é uma dor de cabeça só. Né? Aí você vai de uma vez só. E aí a gente vai, inclusive, a gente vai ajudar a tá escolhendo o melhor terreno também. Né? Porque o que acontece? Vocês fazem até isso. Eu faço até isso, porque, por exemplo, eu peguei um cliente agora, ele tinha contratado um concorrente meu, né? E ele estava construindo tal. E aí o que aconteceu? Ele fez a aquisição de terreno e construção. Aí o cara fez a aquisição do terreno, ele falou, compra esse terreno aqui. Aí ele comprou um terreno, porque o terreno é maravilhoso, enorme, tal, tal, tal. Mas aí eles combinaram o seguinte, eu, como construtor, faço a casa para você, você faz o muro da casa, né? Eles fizeram lá o acordo deles e você faz o muro, tá tudo bem? Tudo bem. Aí ele chegou, o construtor levantou a casa até um ponto, só que aí ele falou assim, agora você tem que fazer o muro, porque se você não fizer o muro, eu não vou conseguir construir, porque senão vão roubar as coisas aí dentro, né? Aí ele falou, tá bom. Aí quando ele foi começar a construir o muro, ele falou, meu, eu já gastei mais de 40 mil reais e eu não estou nem na metade do muro. E o terreno dele é uma barranqueira, assim, ó. Então, quando a gente já entra na jogada de auxiliar, a gente vai falar, olha, você vai gastar mais ou menos aqui tantos mil de terra, você vai ter que fazer um muro de arrimo, você tá consciente disso? Tá, então tá bom. Então Só falou o muro, mas não falou quanto que a pessoa ia gastar no muro. A pessoa não tem essa. A gente que é de fora não tem essa não noção. tem. E aí a pessoa não é de má fé, mas é a forma que ela trabalha, né? Aí ela fala, tá bom, eu vou vender minha construção, eu estou construindo, né? Então ele foi lá e vendeu a casa. Só que aí a parte de fora, o rapaz, ele ficou desesperado. Gente, você está falando isso, eu tive uma cliente que ela passou por isso num terreno, que ela comprou um terreno também em Taubaté, grande, e ela desistiu quando ela foi murar o terreno. Ela viu o quanto que ela ia gastar de muro. Eu acho que o dela também era em declive. Mas, enfim. E daí ela falou assim, eu já gastei X para murar meu terreno. Imagina para construção. Ela falou assim, eu vou reformar. Daí ela mudou lá, enfim. Deu tudo certo no final. Ela vendeu o terreno, na verdade. Mas ela gastou uma nota só para morar. Por isso que eu falo, é melhor fazer aquisição de terreno e construção, pelo menos se a gente conseguir assessorar, vamos trabalhar em cima do melhor terreno para a pessoa. Óbvio que se ela tem aquele terreno que ela quer lá em cima, ou perto da casa do pai, da mãe, não tem problema ser ele, mas aí a gente vai colocar, olha, você vai gastar tanto, X vai ficar tanto para a parte de murar, de aterrar,
enterrar, ou de colocar a casa, ou de fazer a fundação. Pelo menos a pessoa tem ciência disso, para não chegar no final, ele, acabou o dinheiro, não consigo nem fazer o acabamento, né? Que é o que mais acontece. Essa parte estrutural oculta é o que eu vejo que mais pega as pessoas, porque é um dinheiro gasto invisível, né? Embaixo da terra. Embaixo da você literalmente enterra ele lá dentro. E assim, até o correto são os engenheiros superdimensionar ali, para o negócio ficar realmente reforçado, porque ficar extremamente seguro. E quando alguns querem economizar, não, dá para fazer assim. Gente, só... Eu já vi 2 casos, né? Quando eu peguei a primeira casa que eu fiz aqui no Bosque da Imperatriz, eu peguei uma equipe diferente de engenheiro, ele superdimensionou a ferragem. Nunca gastei tanto ferro e concreto na minha vida. Eu falei, gente, para que eu tô construindo um prédio aqui? Dava para fazer com certeza, né? Aí eu conversei bastante com os engenheiros, tá? Eu falei, olha, eu também sou engenheiro, eu sei que existe o coeficiente de segurança, tá? Que é o que o pessoal usa, e aí a gente tem que estar sendo mais assertivo nisso, né, gente? A gente trabalha na construção, vocês também trabalham. Vocês sabem o que vai ser caro para o cliente e o que não vai. Não é porque vocês estão com medo que vocês vão colocar lá, porque o dinheiro não é seu, que você vai colocar um coeficiente lá em cima, né? Então, aí depois disso a gente já vem acertando. Alinhou. Então, tudo certinho, já coloca para ter o mínimo necessário, né? Vamos chamar assim, para você ter uma casa boa, com segurança, tudo certinho ali, né? A pergunta de milhões, Milton. Como que funciona na prática a parte do financiamento do terreno mais a construção? Eu tô aqui, quero ser sua cliente, quero financiar o terreno e a construção. Tá, vamos lá. Financiamento de aquisição de terreno e construção. Ele é exatamente a mesma coisa que você financiasse uma casa pela Caixa. Então, vamos supor assim, você foi lá, ele usa as mesmas regras, né? Então, eu vi lá uma casa, né? Uma casa de 500 mil, por exemplo. Né? Então, o que você vai fazer? Você vai se submeter a uma análise de crédito da Caixa, então você vai mandar seus documentos, ela vai ver sua renda familiar, quanto que tal, e se dá para financiar aquele empreendimento ou não. Então, é uma casa, né? Então fica mais fácil, vamos supor, 500 mil, aí ele vai avaliar, você precisa dar uma entrada, né? E aí normalmente está na faixa de 20%, a partir de 20%, vai depender muito do que tá o seu... É de 20 a 30, né? Depende do tipo de financiamento. Ah, tá. Então, são várias regrinhas que aí você vai, se você não encaixa numa, cai na outra, se não cai na outra, vai para outra, e aí vai até conseguir. Mas a ideia seria exatamente a mesma. Eu vou comprar uma casa, preciso de 500 mil. Né? 500 mil, a minha condição financeira, a minha renda familiar, ela possibilita isso? Possibilita. Então, aí a Caixa vai lá, e aí vai avaliar, você vai submeter todas as avaliações para a Caixa dando ok, ela manda o engenheiro lá para casa, avaliou, tá tudo certo, aí vocês vão assinar um contrato para vocês poderem, para a Caixa liberar, né, o dinheiro para a pessoa que construiu, para pagar a pessoa, e para vocês terem a casa de vocês para conseguir todas as escrituras. Tá, isso para casa pronta, né? Mas e para construção? É a mesma coisa, só na fase do engenheiro, que em vez do engenheiro ir lá avaliar a casa pronta, ele vai pegar os documentos, a gente vai ter que enviar documentos para a Caixa, né? E aí ele vai ver o terreno, vai avaliar a construção, ótimo, isso aqui é equivalente a uma casa de 500 mil, que por exemplo é o que você está financiando? Então tá tudo bem, então ele dá o aval para a Caixa e aí faz o mesmo processo. Mas tira uma dúvida agora, uma dúvida minha mesmo. Como que funciona, por exemplo, eu estou pesquisando um terreno, gostei nesse bairro aqui, no centro. Só que para eu fechar com ele e para eu dar entrada na Caixa, eu já preciso ter o projeto da casa? Para a Caixa, sim. Senão a Caixa não tem como te avaliar. Então eu teria que fazer um contrato ali com o cara do terreno para ele segurar, porque eu teria que correr com tudo isso. Exatamente. Você vai fazer um contrato igualzinho uma imobiliária faz. Só que no momento de receber é depois que liberar o crédito. É só isso que é a diferença. Então, tipo assim, entendi. Você vai fazer todas as documentações, né, tal. Aí, só que em vez de você ir lá no cartório e assinar, quem vai fazer emitir aquilo ali é a Caixa. Aí fez toda a papelada, a Caixa recebeu aquilo, vai para a Caixa, aí a Caixa deposita o dinheiro para ele. Então, ele aumenta só essa parte mesmo. Então, acaba aumentando um pouco o lead time, né, do início do processo até a pessoa receber o dinheiro em si. Mas é a mesma coisa como Faz se um contrato, dá uma entrada ali para a pessoa, segura aquela... É exatamente isso. Aí você vai lá, aí se fosse um terreno... E esse processo demora mais ou menos quanto tempo? Depende. Pela Caixa, ele é muito rápido.
Tá? Pela Caixa, ele está demorando de 5 dias a 10 dias a partir de engenharia, tá? E faz em menos, tá? Mas esse é o prazo que a Caixa dá. Eles estão fazendo de 3 a 5 dias aí, né? E aí isso pela Caixa, né? Aí depois mais 2 semanas para avaliação da Caixa e você já consegue o crédito. Só que para você conseguir tudo isso, aí você tem a parte da prefeitura, Isso. né? Que aí depende de cada município. Taubaté, por exemplo, é uma semana. Pinda, dependendo da época, eu consegui já em 20 dias e também consegui em 90, né, o alvará de construção. Então, tá. 20 dias. Teve de 20 dias. Essa penúltima que eu fiz agora saiu em 20 dias. Foi muito rápido. E tem situações, eu tive 2 situações na mesma época que foram quase 90 dias. Tá? Então, aí depende disso. Então, se não fosse isso, porque você tem que somar tudo isso daí, né? Para você poder conseguir fazer a construção ou iniciar isso daí. É bastante coisa e não é. Na verdade, você tem que ter uma equipe já pensada ali quem que vai trabalhar com você, o time. Para fechar a planta, para já dar para a pessoa não enrolar e entrar já direto na prefeitura. É isso aí. E já correr com isso o quanto antes. Mas assim, a pessoa já faz uma pré-análise normalmente na Caixa, né? Daí ela já vê que, assim, não chega a ser o score dela, mas a avaliação dela é boa, provavelmente vai aprovar, ela já deixa isso com uma pré-análise, né? Não sei como é que chama. Daí ela só vai fazer o trâmite, vai chegar na Caixa, a Caixa só vai falar o sim, né, para a pessoa, basicamente. Exato. Seria basicamente isso, né? Só que toda essa parte de trabalho antes, que seria a pré-análise que você está falando, eu também faço. Para quê? Para a pessoa não ter a surpresa, né? Porque a gente não está falando que tem uma casa de 500 mil e ela precisa de tanto para fazer. A gente faz o contrário. Quanto que a pessoa tem possibilidade? Vamos supor que ela tem 300 mil de possibilidade. Então, que casa dá para fazer com 300 mil? Então, a gente faz o inverso. E aí que é o nosso pulo do gato para as pessoas poderem estar conseguindo realizar o sonho dela. Ah, mas Milton, eu queria 3 dormitórios. Tá bom, dá para fazer 2? Vamos fazer 2, já vamos deixar pronto para 3 dormitórios? Aí lá na frente, quando você tiver um dinheirinho, você constrói essa daí. Acabei de entregar uma casa assim agora. A pessoa tinha um sonho de ter num determinado bairro. Ela poderia ter feito a casa que ela queria, num bairro num terreno mais acessível. Só que ela falou, não, Milton, eu quero nesse terreno, né, nesse bairro aqui, que seria um terreno um pouco maior, mas eu não me importo de ser 2 dormitórios e lá na frente eu já deixo espaço. Ela já fez a planta pensando, deixando dessa forma. Eu acho isso genial, porque assim, eu que já visitei muitas casas, não tem nada mais gostoso do que entrar numa casa pronta, completa, sabe? Com detalhes já colocados, a pessoa que fez as contas certinho. Quanto que cabe no meu bolso? Já pensar, 300 mil, talvez eu tenha alguns imprevistos. Talvez não, mas conte com isso, mas pouco. Não de 300, vai gastar 500, que é o que muita gente começa a fazer. Ai, de cabeça, porque meu irmão gastou, porque não sei o quê. Não, é o seu. Quanto que é o seu sonho? Quanto que é isso? Exatamente, para transformar a sua realidade. Até a dificuldade que eu falei, né? Trazer a pessoa do sonho dela para a realidade. Nossa. Né? E existe uma média, quanto que uma família precisa comprovar de renda para realizar esse sonho? Para as pessoas que estão assistindo a gente, que assim... A primeira resposta sua já deu um norte que é muito importante, que as pessoas querem saber o quanto que economiza. E agora, assim, tá, pessoa que já viu um terreno, uma pessoa que já está em mente, 500 mil, 1 milhão, 300 mil, que seja, tem uma média aí para a pessoa conseguir fazer as contas de padaria? Tá, vamos lá. Eu vou falar o seguinte, a partir de um salário mínimo, até o céu é o limite. Então, a gente pode conseguir qualquer coisa nesse sentido. Um salário mínimo dá para financiar? R$ 1.800. E aí é bacana. Eu nunca cheguei a pegar a pessoa de uma renda, de um salário, mas o que acontece? Dá para fazer por quê? Porque tem muito subsídio do governo. É a faixa que você vai pegar menos juros e a faixa que você vai conseguir mais auxílio do governo. Tá, que seriam subsídios. Então, a gente usa o subsídio para a pessoa começar. Só que por que normalmente eu não consigo pegar essas pessoas para construir? Porque você precisa ter entrada para você começar a realizar seu sonho. E, normalmente, essas pessoas elas não têm essa possibilidade. Porque elas 40, 50 mil. Não chega nem próximo disso. Né? Nem precisaria. Eu lembro que lá atrás, quando eu comecei a fazer essa parte de financiamento de construção, a gente falou assim, eu vou objetivar aqui, por exemplo, se a pessoa tiver 17 mil, ela já consegue, tendo uma renda dessa, ela conseguiria já começar a casa dela. 17 mil reais. Só que aí eu estaria ajudando para o primeiro imóvel da pessoa. Né?
porque isso também é uma coisa que a gente pensa também dentro da Kawasaki, né? Vamos auxiliar as pessoas a ter seu primeiro imóvel. Que legal. Né? Então, hoje ainda não tenho condições de estar ajudando de melhor forma isso, mas isso foi um projeto que a gente pensou lá atrás, mas a dificuldade das pessoas, né, terem esse valor já é muito difícil ganhando um salário mínimo. Mas assim, eu vou explicar de forma geral, tá, como funciona a Caixa, e aí para responder isso que você me perguntou, tá, de quanto que eu preciso ter. Para começar, só para aqui, ó. Então, assim, você só não vai construir se você não quer. Você só não vai construir se você não quer. Só com essa introdução aqui, que nem eu sabia que isso era possível, né? Então, assim, realmente, claro que às vezes um salário mínimo fica difícil de juntar, mas um pouquinho ali, então É isso aí. é possível. E abaixo disso ainda tem os programas sociais do governo, né, do Minha Casa Minha Vida propriamente dito, aquele que vai do antigo CDHU, Singapura, que tinha, né, que são aqueles prédios que são construídos pelo governo, e aí você, com menos disso, você consegue entrar, só que aí você vai pro sorteio, né? Então, mas daí, eu acho que é isso que confunde muita gente. As pessoas acham que só tem subsídio esses programas. Não. Então, por exemplo, assim, o Minha Casa Minha Vida, eu tenho que comprar pronto. Não, a pessoa ela pode entrar na Minha Casa Minha Vida e construir a dela. Ela não precisa ser um apartamento pequeno. Exatamente, vamos lá. Então, eu vou tentar simplificar. É uma parte meio complexa, mas a gente vai tentar para pegar todas as faixas do que isso é possível, tá, Perfeito, gente? vamos pincelar por cima. Vamos pincelar, tá? Então, que acontece? A gente falou aqui que a aquisição de terreno e construção, o financiamento de terreno, aquisição e construção, ela é a mesma coisa que você comprar uma casa pronta. Tá? São as mesmas regras. E quais são essas regras? A Caixa ela trabalha com 3 linhas de créditos, basicamente. Eles chamam de Minha Casa Minha Vida, o Procotista e o SBPE. Tá? Minha Casa Minha Vida é o programa que todo mundo conhece. E o que é isso? É as casas lá populares? Não, ela é uma linha de financiamento que usa recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, ou seja, o nosso FGTS. Então, ele retira esse dinheiro do fundo de garantia e ele subsidia toda essa parte de construção, com juros mais acessíveis e, às vezes, dependendo da faixa, a gente vai explicar agora, eles entram também com valor, até 40, 50 mil reais o governo banca. 40, 50 mil. Até 47, 48 mil Sim, reais. é né? muito dinheiro. É dinheiro. E o governo banca isso daí, né? Então, aí como é que funciona? Então, são duas linhas de crédito, né? Que seria o do Minha Casa Minha Vida e Procotista, que vem pelo Fundo de Garantia. O terceiro, que é o SBPE, ele vem pela poupança da Caixa Econômica Federal. Então, o pessoal que aplica em poupança, lá na Caixa Econômica Federal, o pessoal tira aquele dinheiro e faz o financiamento das outras situações. Como que funciona isso, tá? Até R$ 2.850 de renda familiar. E a gente está encaixando ele na categoria da faixa 1 do Minha Casa Minha Vida. Então, os juros são lá embaixo e o subsídio é lá em cima. Financia até 80% do empreendimento, 20% você teria que estar dando, seja ele uma casa pronta ou seja ele um terreno em construção. Então, a pessoa tem que ter, por isso que eu falei, precisa ter os 17 mil ali. Mas uma casa com terreno em construção, ali, uma casa ali de uns 60, 70 metros quadrados, uns 70 metros, a pessoa vai gastar uns 200 e poucos mil tudo. Sim, terreno com construção. É que o terreno aqui em Pinda é um pouquinho meio desfavorecido em termos de... A gente não tem muitas opções de terrenos em conta aqui em Pinda, né? Então, acaba que, por causa do terreno, a continha não fecha nesse ponto, dos 70, entendi. 80 metros quadrados. Dá para fazer uma casa de 60, 50? Dá, mas é por causa do valor do terreno. Talvez se fosse em outro município que tivesse terrenos mais em conta, aí Ou numa região afastada daí. Exatamente. Ou numa região afastada. Tá? E aí a gente está na faixa 1, até R$ 2.850, tá? R$ 2.850 e 1 centavo até 4.700 a gente entra na faixa 2, tá? E aí são 2 critérios para você conseguir. O primeiro critério das faixas são a renda familiar, né, dos valores da renda familiar, e o segundo é o valor do imóvel. Aqui em Pinda, até a faixa 2 é até o imóvel de R$ 220 mil. Tá? Nacionalmente ele é 280, mas ele é regional. Então, cada município tem sua faixa. Aqui em Pinda, até a faixa 2 é R$ 220 mil. Tá? Então, você tendo R$ 4.700 de salário, né, da família como um todo junto, mas eu vou querer fazer um imóvel de 220, eu consigo entrar na faixa 2. Se eu quiser um imóvel de 221 ou ganhar 4.701, eu já entro para a faixa 3. Aí é outro juros, é outra regra, mas é só a possibilidade de quanto mais você vai pagar. Então, a faixa, gente,
quanto de juros você vai pagar e quanto de subsídio você vai ganhar do governo. Subsídios, facilidades ou regras de financiamento. Subsídio é quanto que o governo vai te dar para você conseguir ter aquela aquisição, fazer aquela aquisição daquela casa. É isso mesmo. Tá? A faixa 3 ela vai de 471 centavos até 8.600. Tá? E aí casas até 350 mil reais. Tá? E em novembro do ano que passou agora, o governo ele instituiu uma nova faixa. Né? Não é uma nova faixa, mas ele ampliou a faixa 3. Então ele passou de R$ 8.600 até R$ 12.000. Então é um Minha Casa Minha Vida para classe média. Caraca! Tá? E aí você pode fazer casas até R$ 500 mil. Então, para auxiliar, né, isso daí... Aí, incentivar a construção. Mesmo, exatamente. E aí eles colocaram essa linha de crédito. E aí, passou de R$ 500 mil ou passou de R$ 12 mil de salário, aí a gente tem a outra categoria, que já não é mais do recurso do FGTS, do Minha Casa Minha Vida. Ele entra como o recurso do SBPE, que é da poupança pela Caixa. Os juros são maiores, mesmo assim ainda é menor do que outros investimentos ou outros empréstimos de banco, ainda ele chega a ser menor que isso, e aí você consegue uma casa até 1,5 milhão. A pessoa que ganha mais de 12 mil. A pessoa que ganha mais de 12 mil e a casa até 1,5 milhão, aí você consegue financiar nesse casa ou terreno até 1,5 milhão. Casa com o terreno. Com o terreno. Caraca, gente, fica até perdido tanta informação assim. Bastante informação. E bom, então eu acho que o segredo agora é a pessoa ver se aquilo está dentro, e às vezes é uma sacada ela negociar com a pessoa ou procurar, às vezes, algum imóvel que fique dentro da faixa dela, porque ela vai conseguir pagar menos juros de uma parcela menor, às vezes, com detalhes. Exatamente. E eu acho que pouca gente sabe disso. Muito pouco. Inclusive os construtores. Sim. Porque vira e mexe, o pessoal faz um imóvel que por causa de R$ 5 mil, ele dificulta demais a venda deles. Eu acho que as pessoas não têm essa noção que tem essa correlação entre salário e o valor. Sim. Então, às vezes, eu vou pegar um de 350 ao invés de um de, 290, alguma coisa que mude a categoria aí, e que isso faria uma mega diferença no valor da prestação. Com toda certeza. E isso, gente, você fazer uma casa, uma construção, que o valor da prestação dos juros de obra esteja dentro, é você fazer uma construção tranquila. Né? Porque assim, não adianta você, vou realizar o meu sonho e aquela prestação ficar muito alta. Você vai ficar estressado e você não vai conseguir terminar. Então, você fazer aquela prestação. Se você pode pagar até R$2.000 de prestação, você fizer uma de 1.500, é melhor ainda. Sim, com certeza. Não fazer uma de 2.200 para apertar ali e fazer, né? Com certeza. Daí realmente vai fluir as coisas. Eu tenho clientes que eles têm uma possibilidade muito maior de empréstimo, mas ele fala, Milton, eu quero pagar X de prestação. O que eu posso fazer? Eu tenho clientes dessa natureza também. É uma possibilidade também. Pagar menos. Pagar menos. Sim. Ele tem um salário muito bom, mas ele fala assim, eu quero me comprometer com prestação da casa até X. Né? Aí a gente vai fazer uma casa boa e muito mais Sim. saudável financeiramente para a família. Aí a gente já monta, né? Fala, vai ser uma casa de tantos metros, tal, assim, com esse acabamento desse jeito. Tá coerente para você? Tá. Ótimo. Aí a gente trabalha em cima disso. E o que você vê que mais reprova as pessoas na parte da análise de crédito? Tá, vamos lá. São duas coisas... vamos falar assim. Na parte de análise de crédito, é sempre o nome negativado. Tá? Você está devendo alguma coisa para o banco, e aí, para qualquer banco ou para qualquer instituição financeira, aí você caiu no Serasa, caiu na SPC, caiu no cartório, né? Alguma coisa está em protesto seu lá, é o que pega. Conta do banco. Se a pessoa tiver uma conta negativada numa loja, na Pernambucanas. Se ela tiver dentro do CADIM, que seria o cadastro do Banco Central, aí você não consegue. Tá? Na verdade, não consegue. Quando vai para o CADIM, ele é um limitador. Vamos supor assim, se fosse só seu salário bruto, você teria condições de pegar 100 mil emprestado. Aí, porque você está lá no CADIM, então você só pode pegar 70 mil, por exemplo. Então, ele é um limitador nesse sentido. Mas o que mais... seu nome está sujo, você está em protesto, cartório alguma coisa, a Caixa nem roda. Nem adianta tentar. Você tem que primeiro correr, limpar todo o nome e fazer tudo isso daí.
E se a pessoa limpar é rápido? É rápido? Muito rápido. Serasa, se você pagar lá, vai lá, negocia, na outra semana já saiu, passa mais uns 3 dias, vai chutar 10 dias aí, já saiu do sistema, você já consegue rodar, a gente chama de rodar, né? Sim, sim. Rodar lá. Passar ali, né? Exatamente. E qual que é a segunda coisa? A segunda coisa não vou nem falar que é o que impede, mas é o que diminui muito isso, e aí a pessoa não fala, só vou pegar 10 mil, não tem como fazer, né? Seria justamente renegociar dívida. O que seria isso, tá? Então a pessoa vai lá, eu tenho lá pagando a faculdade, fiquei lá, tranquei minha faculdade, ficou uma prestação lá, 2 anos lá, e aí uma dívida que era de R$ 1.000 virou R$ 10.000. Aí o banco chega, você não quer renegociar essa sua dívida? Aí você vai lá e negocia, você paga 500, por exemplo. Né? Aí o banco ele vai lá e fecha isso como dívida, não, como é que é? Fechamento de dívida em prejuízo. Isso vai para o Cadim. E aí quando você entra lá, a Caixa Econômica automaticamente ele já bloqueia ou dá um sinal de alerta que você já não pode mais fazer. Então as pessoas que renegociam dívidas e querem fazer isso aí, você vai ficar 5 anos sem, porque ele só caduca em cada 5 anos. Então você fez isso em antes de 5 anos, renegociei uma dívida que eu tive lá atrás. E o pessoal acha que tá abafando, arrasando, negociei, tô em dia. Isso aí, estou em dia, não estou devendo mais nada, mas também você não vai conseguir mais nada com o governo em termos de E empréstimo. em nenhum banco, na verdade, você não vai conseguir porque o outro banco, principalmente banco privado, Provavelmente vai ter alguma coisa lá, talvez vai tá diminuir vendo? o score, alguma coisa, mas efetivamente na parte do financiamento de construção, de financiamento de habitação, a Caixa ele trava. Isso as pessoas não sabem disso. Não sabem. Não sabem, e a gente tem uma dificuldade tremenda para explicar isso e até consultar isso. E é fácil, tá? É domínio público, lá você entra no site do Banco Central, tá? E aí digita lá Cadim, aí você vai lá e faz sua consulta. Hoje, Aí lá te dá seu histórico de tudo que você está devendo, pro cartão de crédito, pro financiamento, tudo que está lá legalizado, né? O que está com aquela dívida com primo, irmão, não vai estar lá, mas do parte de bancos, instituições financeiras, tudo o seu histórico vai estar lá, sua capivara vai estar lá. Não fala isso, por isso que as pessoas estouram tanto o nome do familiar, né? Hoje em dia, usam tudo o nome dos outros para fazer. Pai, empresta o dinheiro, eu vou comprar um carro ali, você pode financiar para mim. Eu ia fazer uma pergunta. Nossa, fugiu. Gente, eu não sabia disso, sabia? Muita gente não sabe. E para a gente explicar isso para as pessoas quando a gente faz a consulta? Lembrei. Quando a pessoa te procura, o que você já pega essas informações logo de cara? Você já pede, olha, então, como que você consegue? Você faz um briefing, como a gente chama na arquitetura? Approaching. Para já começar ou não? Você vai namorando o cliente e depois você vê tudo isso? Eu sou muito prático nessas situações, né? É lógico que, vamos supor assim, você não me conhece, eu não te conheço. A pessoa não vai passar o CPF dela para mim, vai passar quanto ela ganha, essas coisas não vai acontecer. A não ser que seja indicação ou coisas desse tipo, a pessoa me conheça, né? Então, a gente tem que realmente dar um approach, tem que namorar, tem que entender, explicar todas essas situações para as pessoas entenderem. A partir do momento que ela entende isso, aí a gente começa a desenvolver. Então eu pego o número do CPF, já faz uma consulta lá na Caixa, aí já verifica tudo, opa, primeiro passo, né? Aí não tem nada, aí depois a gente começa a falar, olha, você se importa de passar o seu salário ou sua renda familiar para a gente fazer aí uma simulação. E tem casos que eu já tenho um formulário pronto da internet, né? Aí já manda, preenche isso aí, você quer ver? Preenche isso aí para mim. Aí são coisas mais ou menos. Você já teve muito caso negado, Milton? Muitas. O que mais tem? Sério? Eu achei que você ia falar que não. Não. Assim, depois que eu mandei... Não, quando você começou, a pessoa foi te procurar, daí você achou que era um cliente quente, mas negou. Não, isso acontece direto. Acontece muito. E qual comprovação que as pessoas nem imaginam que precisa, mas precisa comprovar na hora de fazer o financiamento do terreno e da construção pela Caixa? Vamos lá. Não só para aquisição de terreno e construção, mas para comprar a casa normal. São os mesmos critérios, tá? A gente costuma falar que existem 3 formas de a gente conseguir isso. A renda formal, ou seja, você é empregado, você tem um olerite, né? Você tem um boleto ali, ou um olerite mesmo, né? Que você recebe, e aí aquilo ali é o mais fácil.
porque ele é o mais tranquilo que a Caixa. Comprovou que você está Comprovou recebendo, aquilo tá ali. Tem os 3 meses, tem aquele negócio todo, tal. Nossa, bateu e foi para a Caixa. Se ele não tiver nenhuma das restrições anteriores, né? Bateu, foi, tá? A segunda é o imposto de renda. Então, para empresários, para MEI, para esse tipo de coisa, é o imposto de renda de pessoa física, não de pessoa jurídica. Então, você, a Dior, tem uma empresa, não é... A Caixa ela não financia para pessoa jurídica, ela financia para pessoa física. Então, daquilo que está no seu imposto de renda, a gente vai pegar aquilo ali e vamos supor assim, tudo que você declarar ali, que são de declaração de imposto, aí você consegue pegar aquilo e você, vamos supor assim, 100 mil reais, e aí você pega aquilo, divide por 12, é como se fosse seu salário. Isso é muito válido. Só que aí, como que o cuidado que senão quando que a Caixa considera o seu imposto de renda como válido, tá? Quando você se torna obrigatório de declarar a sua renda. Então, se você tiver uma renda abaixo de 38 mil, é 38.888, acho que o governo aumentou agora, né? Então, se você tiver a renda abaixo de 38.880 por ano, aí você não tem obrigatoriedade. Se você não tem mais de 500 mil de patrimônio, de bens, você também não é obrigado. Você pode também receber, fazer a declaração sua de bens, de bens não, de receita não tributada. Tá? Que é aquele que você pode fazer da sua empresa, você pode dividir os seus lucros, né, a distribuição de lucros que a gente fala. Se você fazer isso com menos de 200 mil reais, aí você também não entra, tem que ser acima. 20 mil reais de aplicação, né, financeira, então fui lá, comprei ação, ganhei, tal, se você tem 20 mil, aí também você tem que declarar. Então, todas essas que você consegue declarar a obrigatoriedade do seu imposto de renda, a Caixa considera aquilo como base para utilizar como o seu salário. Tá? E aí o terceiro e o menos visto, que é a renda informal. Eu não tenho salário, não tenho lerite, eu não tenho fundo, não tenho declaração, mas eu tenho lá minha movimentação bancária. O que é a grande parte dos brasileiros hoje. Só que aí a Caixa não empresta dinheiro. Aí ela se limita na faixa 2 do Minha Casa Minha Vida. Não importa se você está movimentando 2 milhões de reais lá, e se está isento, declaração zero. Ela se resguarda, ela tem um limite ali geral. Porque pensa o seguinte, a gente está pegando dinheiro do governo, que é o nosso próprio dinheiro, de impostos. Ela quer que você pague imposto. Então, uma pessoa que está pagando 2 milhões, ela não... E fala, eu não estou devendo nada, então ele está sonegando. Então, por que ela vai emprestar? Não faz nem sentido isso, Sim. né? Então, ela quer que você esteja de acordo com a lei, a Caixa vai exigir isso, que você esteja totalmente legalizada para ela poder te financiar. Então, existe aquela situação que a pessoa comprou, os informais, né, que hoje diminuiu bastante, porque a maioria hoje consegue fazer o MEI, antes tinha o informal, esse era mais para o informal. Aí ela se limitava a R$ 2.850 como se fosse o salário médio. Tá? É o máximo. E ela pegava dentro entraria na disso. categoria 2 do Minha Casa Minha Vida. Aí é isso que ele conseguiria. E eu ia te fazer uma pergunta aqui, mas assim, você já abriu o podcast falando, né? Que sai mais barato fazer a aquisição de terreno e construção do que você já comprar uma casa pronta. Sim, Tá. com toda certeza. E mesmo com os juros de hoje, vale a pena já você pegar e financiar ou não, vou esperar um pouquinho, vou esperar passar um tempo, depois eu vejo isso, vou ver como... O que você acha? Olha, óbvio, né? Depende muito da categoria, daquele que eu expliquei para você desde o Minha Casa Minha Vida, da faixa 1 até o SBPE, eles acabam alterando a faixa de juros. Mas vamos pegar lá de 350 mil, que aí é 7,66 ao ano. Ou seja, menos de 8% ao mês, menos de 7% ao mês, né? 0,7% ao mês. Isso. Então, qualquer aplicação que você for fazer hoje, você consegue 1%. Você coloca no CDB lá, alguma coisa, você vai conseguir mais. Então, por essa conta, falando se eu fosse fazer de contabilidade, já vale a pena. Vale a pena eu pegar o dinheiro emprestado, né? E se eu tivesse esse dinheiro, eu pego emprestado da Caixa, faço a casa e ainda coloco o rendimento daquele mesmo dinheiro em um banco ou um investimento e ele mesmo se pagaria. Então, hoje ainda vale muito a pena. Vale muito a pena. Então, você que quer construir, que quer fazer
quer financiar, você tem que entender qual categoria que você está, qual que é a sua realidade, qual que é o seu terreno, qual que é o tamanho da sua casa. Para isso, não fique tentando adivinhar, você tem que pegar uma consultoria, você realmente tem que ir com quem entende, porque olha o tanto de informação. Porque eu também ia perguntar, porque você até comentou, porque não tem um valor mínimo de entrada. Então, a pessoa tem que entender o que ela precisa, se é 20%, se é 30%, se é 14 mil, se é 60 mil, é só analisando cada caso. Exatamente. Na verdade, ele tem a entrada mínima, ela tem, que é a partir de 20%. O que não tem na verdade, o salário também, que é a partir de um salário mínimo, né? Então, olha só, Não, sim, você mas tem uma range enorme. as pessoas, elas fazem o cálculo muito errado da construção. Então, na verdade, assim, ela precisa saber quanto que ela vai gastar. Aquela planta vai Exatamente. custar X valor com tudo. Então, tá, mais o terreno e tudo mais, vai dar tanto. Então, ela superestima muito o valor de entrada, ou para mais ou para menos. Talvez ela não vai atrás porque ela acha que vai ter que dar muito, ou talvez ela vai atrás e vê que tem que dar mais do que ela tem, Sim. né? E sabe onde todo mundo erra? Que as pessoas elas chegam. Isso é o que mais acontece, né? Quando a pessoa vem através de Google, pesquisa no Google, chega até mim, pergunta quanto é seu metro quadrado. Ah, Aí a pessoa pergunta isso, eu falo, depende, gente, né? Depende, né? O que você precisa? Porque se você comparar alhos com bugalhos, eu vou falar meu metro quadrado é tanto, mas ele tá toda essa consultoria embutida. Né, para você não ter medo, eu vou mostrar para você quanto você vai gastar, quanto você vai gastar de documentação, quanto você vai gastar disso, gastar daquilo, e aí você tem a ideia, porque não é só mão de obra e material, é mão de obra, material, engenharia, administração, você tem que comprar o material, tem que parar seu tempo para você correr atrás, e isso tudo não dá, as pessoas simplesmente elas vêm e acham que obra é mão de obra e material. Nem sabe o tanto de burocracia que tem, mas ela não é difícil, ela é uma burocracia. Eu costumo até falar assim, né? A gente é meio que um despachante, né? O despachante não faz um trabalho difícil, mas o problema é que tem tanta coisa para ser feito, e se você não fizer, e naquela hora, né? você vai ter problemas, né? E, Obviamente. vai ficar atrasando, né? E é Exatamente, mais tempo, vai ficar com prolongando. certeza. E você acha que dá para pensar em investir, em financiar, pensando em acabamentos melhores, acabamentos mais finos, mais premium? A gente falou bastante dessa parte do que Minha Casa Minha Vida, mas pensando na pessoa que quer fazer uma casa aí de um médio alto padrão, você acha que dá para pensar nessa parte de financiamento Dá, também, tendo essa vantagem? dá totalmente, né? É porque assim, a gente falou da forma de financiamento e construção, mas entenda o seguinte: são dois processos extremamente independentes, tá? O financiamento da Caixa, ela tá te emprestando dinheiro, né? Com o objetivo de você construir um imóvel que você prometeu a ela lá na fase de engenharia, você mostrou lá. Então você prometeu para a Caixa, ó, eu vou construir uma casa desse jeito. O que você vai fazer com esse seu dinheiro ou não é de responsabilidade sua, porque a Caixa vai te cobrar aquela casa. Se você não tiver entregando aquela casa no final, é a pessoa, o cliente, né, que vai ter problemas com a Caixa, né? Então, o que acontece? Existe muita possibilidade, eu até brinco com o pessoal, se você quiser comprar um carro com esse dinheiro da Caixa, pode até comprar. Não faça isso, porque vai faltar na hora de você construir. Mas a Caixa ela não vai estar te fiscalizando esse tipo de coisa. Ela vai só estar te cobrando que você Ela vai tem depois. depositar na sua conta e vai falar, ó, Exatamente. realize. Exatamente. E aí, né, cabe muito na conta, ou lá no início, quando a gente for, se você falar assim para mim, Milton, eu queria colocar móveis planejados aqui. Então a gente vai colocar ele no máximo padrão e a gente vai colocar tudo aquilo que a Caixa pode para a gente poder colocar ali uma sobrinha para você colocar esse tipo de situação, entendeu? Não vamos falar que a Caixa está financiando os seus móveis planejados, mas você vai te facilitar a sua estratégia, né, a forma que você vai estar manuseando o seu dinheiro para você conseguir realizar seu Esse sonho. é um pulo do gato que eu já tive vários clientes que fizeram e quem não faz se arrepende. Por quê? Você fica com uma parcela somente, né, uma prestação, e você financia tudo. Você já vê quanto que vai. Olha, minha construção vai custar 500 e meus móveis vão custar 70, 80 mil reais. Já financia. Dá para entrar com 580? Dá. Pronto. Já financiou tudo, vai sobrar aquele dinheiro, você vai pagar à vista, vai ficar com uma conta e tudo lindo. Porque senão você fica com uma prestação já alta e depois você não vai ter aquele dinheiro para terminar a sua casa, para fazer o que é a parte fina. Daí você entra, traz a mesa que já tinha, traz o sofá que já tinha e não fica com aquela casa toda terminada, aquela casa com cara de casa, né? Exatamente. Eu tô com o cliente agora que ele tem um poder aquisitivo maior, né? A gente
A gente colocou várias opções para ele, inclusive imóveis planejados. Só que ele falou, não, Milton, eu quero... Ele deu uma prioridade para a piscina, por exemplo, e aí a casa dele está saindo, tá saindo. Por quê? Porque ele falou assim, Milton, eu vou ter tal dinheiro aqui, assim, assim, assado, e aí depois lá no final eu vou lá e coloco os móveis, coloco isso, coloco aquilo. Aí a filha dele vai fazer 15 anos. Aí ele tá gastando tudo na festa da filha dele. Aí, ó, tá vendo? Aí ele, esse final de semana que eu encontrei ele, falou, Milton, eu vou trazer o sofá velho, a patroa tá pedindo móveis, mas vai ser o sofá velho, vai ser Tá aquilo, vai ser isso. vendo? Mas porque, né, realmente, ele tinha um valor ali atribuído, mas ele falou, vou gastar com outra coisa. E imprevistos acontecem na vida do adulto, acontece. certeza. E se você achar que não vai acontecer, é porque vai acontecer também. Tá sempre acontecendo. Sim, com certeza. O que você acha que é o maior pesadelo de quem começa uma obra sem o acompanhamento profissional? Eu vou falar um número que é da própria Caixa, tá? Financiamento de aquisição, aquisição de terreno e construção. 75% dá problema. 75%. Meu Deus. São números da Caixa, não é do meu. Não é de boca, né? Não Tá é de ali. boca, tá ali. Então, Caraca. e aí, por quê? E aí, respondendo a sua pergunta, o pesadelo não fez todas esse dever de casa, achou que era só construção, pagar material e pagar o rapazinho lá que está construindo, aí toda a parte de documentação, parte de regularização vai muito dinheiro, né? Até as taxas da Caixa, tá? A Caixa também você tem que pagar alguma coisinha para a Caixa. Né? Que nem o DOC, o TED, quando antigamente a gente pagava, você tem lá uma tabela da Caixa que é, financiamento de imóvel, aí ele tem uma tabela que você tem que pagar para ela. Né? Então, todas essas coisas não entram na conta, e aí você só vai saindo dinheiro, vai saindo dinheiro, vai saindo dinheiro, e aí a pessoa não consegue terminar. Milton, é possível financiar uma obra que já está em andamento? Sim, perfeitamente possível. Tá? A Caixa ela financia até 70% da obra pronta, mas se tiver 71%, aí ela já não financiaria. O que quer dizer? Vamos supor, o exemplo seria uma casa que até reboco ela está lá, está 71% quando o engenheiro for medir, aí ela já não financia. Mas até 70% ela financia. Entendi. E aí tem um pulo do gato. A partir de 30%, aí eu costumo falar, de 30% a 70% da obra já pronta, a Caixa ela paga o retroativo. Por exemplo, eu fiz 40%, então ela vai te pagar que você já fez 40%. Então você pode até receber fica um dinheirinho com dinheiro em dinheirinho a caixa. mais do seu móvel planejado ali. Porque você já pagou e a Caixa vai financiar aquilo para você. Gente, eu não sabia disso. Isso é uma sacada e tanto. Uma pessoa que está ali, está afogada, não tem dinheiro para terminar. Às vezes achou que aquele dinheiro Procura nós. ia salvar. Sim, procura nós e ainda vai fazer um móvel planejado com a Júlia. Já faz tudo. Não, mas Não é brincadeira, não é verdade. a pessoa consegue, porque o tanto de gente que pausa a obra, pausa a casa, isso aí. tá faltando ali às vezes 100 mil que a pessoa nos planejou, ela financia aquela parte. Pode financiar tranquilamente, aí ela vai receber uma parte, se for antes de 30%, aí você não vai receber nada, né? Mas, por exemplo, está com 50% feito ali, a gente vai fazer um cálculo, vai passar isso para a Caixa, o engenheiro vai aprovar, aí, gastou 100 mil reais já de construção, por exemplo, ela vai financiar uma parte daquilo e te devolver. Vai fazer móveis planejados. Que legal. Não, vai fazer tudo, vou colocar móvel, colocar piscina. Vai terminar a casa, né? Vai terminar a casa. Porque esse é um caso que acontece bastante aqui, Muito. porque tem muita gente que termina, que entra em contato com a gente no final da obra. Então, faltando assim, nossa, vai começar ali, vai fazer os rebocos, né? Então, eu acredito que ainda falta ali tem uma gordurinha 60, ali. daria. Tem uma gordurinha ali. Daria, E daí a pessoa já começa a se apertar, ela vê assim, tô com medo do valor que tá ficando, tá faltando, tá com um pouco em caixa e tá faltando bastante ainda. Então ela consegue ter essa alternativa, só que até 70%. Isso é muito importante, porque se faltar 30%, você vai ter que correr atrás de 60% sozinho. Já é. Então, antes de colocar o reboco ali para dar 71, tira, já corre atrás do dinheiro, porque se você colocar ali o engenheiro entender que aquilo tem mais de 70%, aí ela já não vai passar. Que legal. Exige um padrão mínimo que a Caixa exige de construção? Tamanho, acabamento, algum detalhe? Tá, vamos lá. A Caixa ela adota 3 tipos de padrão, tá? Então, o básico, o normal, né, e o alto padrão.
Tá? Então, antigamente era baixo, médio e alto, né? Mas são esses três critérios. E como que funciona isso? A Caixa ela adota uma tabela chamada tabela SINAP. E o que é a tabela SINAP? Ela é vinculada ao Sinduscon, que é o Sindicato de Construção, tá? E eles pegam mensalmente, eles pegam lá quanto que tem uma casa baixo padrão. Quanto que eu gastaria para um metro quadrado de uma casa baixo padrão? Aí coloca lá. E aí para médio padrão, para alto padrão, aí coloca lá. Então, mais ou menos assim para vocês entenderem. Hoje o baixo padrão está na faixa de R$ 2.000 o metro quadrado, o médio 2.600 e o alto de próximo a R$ 3.000 o metro quadrado. E aí, né, você faz a casa baseado nessa tabela, e a tabela ela é nacional, só que ela é separada por estados. Então, de São Paulo tem o dele, do Rio de Janeiro tem o dele, da Bahia tem o dele, e assim por diante. Então, é nacional, por causa que o programa da Caixa é nacional, mas você sempre vai estar utilizando da sua região. Tá, então, no caso, seria do seu estado. E aí você pode fazer uma casa, e aí tem alguns critérios, os principais critérios, eles são os critérios federais e municipais. Então, se você atender os critérios federais e municipais, e você aplicar isso daí, você estaria em dia. Tem algumas regras específicas da Caixa, que a Caixa, por exemplo, assim, que nem a gente está em Pinda, tem uma coisa que o da Caixa é mais criteriosa do que o de Pinda. Então, a gente tem que estar sempre adotando qual será o mais criterioso, né? Se você fosse construir sua casa financiada hoje, Milton, dá uma dica de uma estratégia financeira que você utilizaria para você fazer sua casa. Bom, vamos lá. Se eu tivesse, como eu sou empresário, eu estaria trabalhando em cima da minha declaração de imposto de renda, né, que nem eu tinha comentado. Então, primeira estratégia minha, qual é a casa que eu quero? Quanto que eu gostaria de estar fazendo isso daí? Então, eu vou fazer todo o meu estudo e ver se o meu imposto de renda ele se encaixaria nisso para eu poder ter aquilo que eu preciso para fazer essa casa. Se é compatível. Se é compatível ou não. Ou não, né? Meu imposto de renda, minha declaração, eu consegui só até esse ponto, então, o que eu consigo construir com isso aqui? Né? É uma casa num condomínio fechado, é uma casa no bairro, esses dias foi sobrado, não? Sobrado. Esses dias foi um cliente me chamou, foi lá no Vila Rica, aquele terreninho pequeno de quase um quarteirão inteiro, e eu fiquei olhando aquilo e falei, de repente vai ser aqui, né? Uma hora, em vez de eu ir para um condomínio, é um bairro, mas é um bairro tranquilo, né, familiar. Exatamente. E aí a gente fala assim, poxa, né? Será que dá para fazer isso aqui? Aí eu fiz o estudo da pessoa e aí já de quebra eu comecei a fazer um estudo para mim também, né? Você está perguntando como é que eu faria? Aí eu estaria pensando realmente nessa situação, né? Dá para mim? Dá. Então quanto que eu preciso juntar e quanto que eu preciso declarar tudo certinho para conseguir esse empréstimo da Caixa? Aqui em Pinda, você acha que muda o valor do metro quadrado para condomínio e casa de bairro? Muda, até a mão de obra, né? Porque, Você acha que eles cobram mais? Cobram, tem que cobrar, Júlia, porque, por exemplo, a regra de um condomínio essa semana, segunda-feira, teve feriado. Então, o meu pessoal que estava no condomínio já não dava para trabalhar lá. Só que o pessoal, eles têm que receber, então eles têm que estar ali. Aí eles foram para uma outra obra minha que está no meio da rua, né? Assim, rua aberta. E aí eles continuaram trabalhando. Porque o pessoal, eles trabalham e ganham. Então, quem está trabalhando, eles não querem estar parando. Então, acaba tendo essas coisas, acaba tendo o horário. Né? Então, é das 8 às 15, às 17, então não dá para o cara esticar um pouquinho, vou ficar um pouquinho, hoje está rendendo, vou terminar, estou lá na fase de acabamento, vou colocar piso, o cara fica mais tempo. Não vai, ele tem que ir embora. Então, ele tem menos horas úteis para trabalhar ali. Entendi. E aí, a pessoa, todos os empreiteiros, eles já colocam um valor um pouquinho mais alto por causa dessa dificuldade, que eles, na verdade, não é uma dificuldade, seria o certo, mas é que eles têm liberdade maior na rua, e com isso eles conseguem fazer um malabarismo melhor ali para ele conseguir ter um custo menor, né? Milton, para a gente ir para o encerramento aqui, dá uma dica de ouro que pode salvar muito dinheiro da obra, que você vê que o pessoal perde muito dinheiro ou tempo. O que você acha assim? Faça isso, vale muito a pena, vá para esse caminho. Olha, são vários, mas eu acho que o principal é planejamento, tá? Desde o início, ver o que você quer, a gente fazer a planta, a gente já coloca tudo isso para orçamento e você vê o que você vai gastar ali, para você ter essa ideia. E aí e colocar essa ideia, esse sonho, né, no papel e colocar, olha, eu ganho tanto, eu vou ter tanto, eu vou conseguir pagar tanto e colocar isso daí. Essa é a dica de ouro.
Tá? O resto a gente corre atrás para vocês. Tá? A gente vai buscar as soluções, a gente vai conseguir tudo isso daí, mas isso eu não posso fazer por vocês. Isso vocês têm que estar ali, né, ter esse entendimento de planejar isso daí para vocês conseguirem realizar um sonho de vocês. Ser transparente, né, com você. Exatamente. Ser honesto consigo mesmo. Não é nem comigo, é com a própria pessoa, né? Porque é difícil, né? A gente falar, colocar tudo ali no papel ali, a gente fica, ai meu Deus, vou gastar tudo isso. Mas a gente que está nesse ramo, né? A gente vê muito isso, né? As pessoas, não, dá. Ah, o vizinho falou que dá, o irmão disse que dá, não sei quem disse que dá. E aí a pessoa vai por esse lado e aí a pessoa não consegue fazer. Milton, vamos lá. Então, para passar limpo, o que você tem? Então, você faz desde a escolha do terreno, do pré-planejamento... Na verdade, vamos começar antes, tá? A gente começa primeiro pela avaliação do que você pode. Perfeito. Tá? Então, vamos supor assim, eu tenho lá minhas economias, tenho o fundo de... a gente nem falou, né? Você tem um fundo de garantia, ele entra como entrada, tá? Você tem lá, sei lá, eu tenho um cliente agora que tinha 100 mil de entrada e financiou 50. É porque é muita informação, é muita coisa. Você vai ter que analisar, você tem que analisar cada caso, entender a profissão, enfim, todas... E é exatamente isso que eu faço, exatamente. Né? Eu me considero essa forma, exatamente o diferencial, né? Que os meus concorrentes não fazem. Porque existem especialistas para financiamento, existe especialista para procurar o terreno, existe especialista de engenharia, existe especialista da construção, só que quem integra tudo isso, que sabe tudo isso daí, eu não vi ainda. Não, é muito difícil. Tá? E aí, o que a gente faz? Então, a gente faz desde esse início de analisar a possibilidade do cliente, o que ele pode, ofertar isso, né? Fazer todo o estudo, correr atrás desse financiamento junto à Caixa, fazer toda a parte de documentação daquilo que precisa para você conseguir ter seu dinheiro. E se a pessoa quiser ainda, a gente constrói para ela. Tem essa parte também. Tem essa parte também. Parece brincadeira, né? Mas o principal, que deveria ser o principal, ele acabou virando detalhe, né? Mas aí, é isso que eu queria chegar. Então, a pessoa, na verdade, ela pode ficar tranquila com vocês. Se ela quiser, Milton, me ajuda aqui, vocês vão ajudar no terreno, vai aprovar na prefeitura, vai aprovar na Caixa, vai construir, vai entregar a chave na mão dela. E lá bater na Sabesp, na EDP, porque a Sabesp teve que ter... Nossa, deu um problema essas semanas aí que teve. A gente corre tudo atrás disso daí para a pessoa, para não ter nenhuma dor de cabeça. Então, você que trabalha, você que tem um emprego fixo, você que é CLT e fala, não quero construir, que eu não tenho tempo, é por isso que você precisa de uma mão de obra especializada. Só que você vai parar à noite, você vai decidir os detalhes da sua casa. Então, qual é o tamanho da mesa que você quer que caiba na hora de fazer uma planta, qual é o revestimento na hora de comprar, qual é a cor da pedra, para você não comprar uma coisa pronta e depois falar que quer trocar. E daí sua esposa vai falar que não gostou e você vai ficar brava e querer gastar mais dinheiro com uma casa pronta. É essa a vantagem, você vai fazer tudo do seu jeito. Exatamente. Né? E economizar de 20% a 26%. Gente, é muito preciso, até 26% construindo a sua casa. É isso aí. Milton, muito obrigada. Eu acho que assim, o papo foi enriquecedor. Você falou nos detalhes. As pessoas só não vão gravar porque assim, você é especialista, você trabalha com isso, então assim, você domina essa área, é muita informação, a pessoa tem que entrar em contato com você e esmiuçar tudo. Vamos fazer a possibilidade da proposta dos seus sonhos, né? Transformar o seu sonho em realidade. Milton, quem quiser te encontrar sua empresa, por onde que a pessoa te encontra? Tá, a gente está no Facebook, no Instagram, né? @CauaceConstruções, né? A gente está lá, vocês podem estar entrando por lá e conversando com a gente. Ou pode estar falando no WhatsApp mesmo, tá? É 99129 2148, tá? No WhatsApp a gente está atendendo. A gente procura atender no horário comercial, mas às vezes a gente atende fora mesmo. Então pode ligar a qualquer horário, a gente vai estar retornando a ligação, tá? E a gente vai estar ofertando a melhor coisa para vocês, inclusive até os móveis planejados. Aí sim, hein? Já fez até o meu jabá aqui. E para você que curtiu também esse podcast, muito obrigada por acompanhar. Com certeza, não vou nem perguntar, você adorou, porque assim, teve muita coisa interessante que nem eu sabia, eu que estou no meio aqui, nem não sabia de tanta possibilidade que a gente tinha, né? Oportunidade que a gente tem aí no mercado. Então siga, @CasaGiorPodcast, tá? Para mais informações, a gente vai soltar muitas coisas legais. E a gente está no Spotify e no YouTube. E até o próximo episódio.